noite. Vamos esperar nosso convidado de hoje, o Rafa Lund. Rafa, que é um cara que eu tenho um enorme respeito e um enorme carinho também. Eu tenho certeza que vai agregar demais hoje conosco no nosso Em Evidência com o Dr. José Neto. Vamos lá. Que eu baixo isso aqui. Grande Rafa, Rafa na área. Deixa eu chamar ele para dentro da conversa aqui. Estudante de nutrição, Elisandra, lá de Camaçari. Grande Rafa Lund. Boa noite. Fala, Neto! E aí, tudo meu bem? querido, tudo bem? Pô, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, bicho. É sempre uma honra estar trocando ideia contigo, que antes era alguém que eu respeitava, hoje eu posso chamar de amigo, então é melhor ainda. Porra, é uma honra, né, ter um amigo como esse, um cara que eu aprendo todos os dias, a cada conversa. Show de bola. Galera, então vamos começar aí mais um Em Evidência com o Dr. José Neto, esse projeto que nasceu e para quem não me conhece, tem muita gente que pode estar aqui e que ainda não me conhece. Eu sou médico nefrologista, sou mineiro, atleticano, grande fã do tratamento conservador. Nos últimos 5, 6 anos, eu comecei a enxergar que alimentação, atividade física, sono, saúde mental eram muito importantes. E um cara que há muitos anos estuda saúde baseada em evidência e principalmente a saúde baseada em evidência na prática clínica. Saúde baseada em evidência que, para quem está chegando de gaiato, é basicamente a interseção entre a melhor evidência científica, a experiência do profissional e os valores e preferências do paciente. Então, esse projeto começou há 2 semanas. Boa! Estudos apontam que... Ótima, Rafa, adoro essa camisa. O projeto começou há 2 semanas com o José Carlos Souto, o grande doutor Souto. Essa live já está gravada, nós já subimos ela para o canal da SBE Academy, lá no YouTube, então quem não viu pode correr lá e dar uma olhada. E hoje nós temos a honra de ter conosco esse grande educador físico, personal trainer, e que eu vou deixar esse cara que eu respeito pra caramba se apresentar e contar um pouquinho do background dele aí. A palavra é sua, Rafa Lund. Neto, antes de mais nada, porra, é um prazer e uma honra estar aqui. Eu falo isso sempre, mas eu gosto de... a gente tem que reconhecer as pessoas com as quais a gente admira, com as quais a gente aprende, e por isso que eu fiz questão de usar a blusa, que eu brinco que é uma blusa em homenagem ao Neto. Estudos apontam que... E para quem não me conhece também, né, para quem por acaso não sabe quem eu sou Rafael Lund, eu trabalho, com atividade física, eu sou personal trainer há quase 15 anos, mas eu entendi dentro da minha área que eu deveria basear tudo aquilo que eu faço em estudos científicos, né? A gente deveria ter uma evidência por trás de tudo que eu faço. Então, fui fazer um mestrado em Portugal, e agora já estou nos trâmites para conseguir o doutorado. Trabalhei na seleção de vôlei masculina, né? Tenho o meu estúdio próprio de treinamento aqui no Rio. Hoje em dia tenho dado muitos cursos e palestras sobre como reunir treinamento, né? O que existe de ciência e como aplicar isso na prática dentro da atividade física, dentro do exercício, porque eu vejo que essa é uma grande dificuldade dentro da nossa área. E eu acho que é uma das coisas assim, que mais me motivou vir aqui a falar, porque depois que eu conheci o trabalho do Neto, e hoje em dia eu faço efetivamente o curso, né, Prática Baseada em Evidência, que é um curso dele, mas depois que eu comecei a olhar as evidências de uma maneira diferente, inclusive depois do mestrado, a minha vida mudou em diversos aspectos. A forma como eu olho os estudos, a forma como eu absorvo os estudos, o tipo de estudo que eu vou, olhar, tudo isso mudou bastante. Com certeza a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui na live, que é sem dúvida um dos temas. Mas eu gosto de chamar a atenção para o fato que entender sobre prática baseada em evidência de uma maneira completamente diferente da que eu aprendi na faculdade, talvez foi a que você também aprendeu, é o que assim, mudou a minha vida, foi um divisor de águas, sem dúvida. Por isso que eu dou tanto crédito aí ao Neto. Rafa já é Jedi também, né? Faz parte do nosso grupo, um grupo que a gente tem no WhatsApp, que a gente acaba aprendendo muito, trocando muita experiência. Rafa, eu vou aproveitar o gancho que você falou aí. Você é um cara que, apesar de estar muito envolvido com a prática, tá? Você cuida, né? Você suja a mão de terra, tá ali do lado do aluno e tudo mais. Você também tem esse lado voltado para a academia. Fez mestrado, está caminhando aí para o doutorado. São rodovias paralelas ou essas rodovias elas se cruzam? E como é que você vê isso aí na prática clínica, essa distância entre pesquisadores e práticos, vamos dizer assim?
Eu vou falar assim, baseado na educação física, tá? Que é o que eu mais vivencio. Dentro da educação física, o que a gente vê é que as pesquisas são realizadas, pelo menos aqui no Brasil, lá fora nem tanto, mas aqui no Brasil, a maior parte das pesquisas realizadas são feitas por pesquisadores que são basicamente acadêmicos. Eles têm pouco trabalho em campo. E em campo, a maior parte das pessoas que trabalham, óbvio que não são todos, mas a maior parte, tende a fazer a prática baseada na prática. Então, o que eu vejo, né? É exatamente o que o Neto falou, uma distância entre o que existe de produção acadêmica e o que é efetivamente aplicado na prática. E o pior de tudo, dentro da educação física existe um outro grande problema. Existe uma cobrança muito grande entre o pessoal da teoria, né, da ciência, da academia, da universidade, que o grupo de pessoas que está na prática estude tanto quanto eles, né, leia tantos estudos quanto eles, faça pesquisas como eles, e eu vejo isso como talvez fazendo com que esse grupo de pessoas fiquem cada vez mais divergentes. Então, o que eu comecei a ver, pelo menos dentro da minha prática, né? Que, cara, não tem como você lidar com a saúde das pessoas sem ter um mínimo de embasamento sobre aquilo que você está fazendo, sem ter um mínimo de preocupação com a pessoa que está na sua frente. Então, eu fui, né, cada vez mais buscar na literatura. E o engraçado é que isso, para mim, começou desde cedo. Quando eu, né, tive uma experiência junto com a seleção de vôlei masculino, todos os problemas que a gente tinha lá, né, o preparador físico, que era quem eu me reportava e tal, ele falava assim, Rafa, vamos buscar estudos sobre isso e isso para a gente entender como a gente vai intervir com essas pessoas. Então, desde os, sei lá, 18, 19 anos, 20 anos, que era na época que eu estava lá, eu já tive essa introdução ao vamos ver o que existe em literatura para saber como a gente vai fazer daqui para frente. Então, isso para mim já foi muito importante, assim, já mudou muito a minha cabeça. E quando eu fui fazer o mestrado era porque eu efetivamente já fazia isso mesmo. Então, por que não começar a fazer pesquisa? Mas, só para responder a pergunta, assim, propriamente dita, né? Como eu enxergo essa divergência? Cara, para mim, na verdade, tem que haver uma conversa. É muito difícil que a pessoa que está na prática, por exemplo, você está lá, né, em campo, com os seus pacientes no hospital. É muito complicado para a gente produzir estudos científicos como um cara que está na universidade fazendo só isso. Na realidade, tem que haver uma junção entre as coisas. A gente tem que conseguir fazer uma comunicação. O profissional que está em prática, ele tem que entender sobre estudo para que ele possa saber o que pode ser feito. Mas, cara, o profissional que está fazendo os estudos tem que também entender que o outro lado é fundamental. Não adianta nada você fazer um estudo que nunca vai ser aplicado, pelo menos dentro daquilo que a gente faz. Não sei se deu para entender aí o meu ponto, assim. Não, acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu vejo uma grande distância entre o pesquisador olhando para o cara da prática como o cara não da ciência e o cara da prática falando assim, não, aqueles caras lá são os deuses do Olimpo, eles estão muito distantes, o que vale é a mão suja de terra aqui, bora produzir, bora fazer, porque isso não tem nada a ver com aquilo que eles produzem. E aí, pegando esse gancho, eu gosto muito de dizer que mecanismo é um canto da sereia. É algo que realmente chama atenção, encanta e tudo mais. Eu vejo na educação física isso de uma certa forma até um pouco mais maximizado, né? Se fala muito de oxidação de gordura, se fala muito de VO2, de estímulos hormonais, de otimização de vias metabólicas, de enzimas. Como é que você vê isso? Você acha que isso é o mais importante? Esse é um dos meus maiores debates, assim, né, com alguns amigos que gostam muito disso. Dentro da educação física isso é muito comum. Ah, mas tal intervenção aumenta a oxidação de gordura. Ah, mas tal intervenção aumenta a síntese hormonal. Mas tal intervenção aumenta a expressão da enzima PGC1-alfa que auxilia na oxidação de gordura. Tá bom, mas isso emagrece mais? O que o seu cliente quer? Ele quer oxidar mais gordura durante o exercício ou ele quer emagrecer? Porque entenda, é óbvio que para você emagrecer, você de alguma maneira vai ter que oxidar a gordura. Só que, o que acontece ao longo de 24 horas, ao longo de 72 horas, ao longo de um mês, um ano? Aquela oxidação de gordura que você fez durante o exercício efetivamente gerou emagrecimento? E o que a gente tem visto é muitos profissionais se prenderem a um ponto, assim, desse tamanho dentro de um espectro muito maior. Então, quando eu digo que isso mudou um pouco a minha vida, é porque quando você começa a entender que, cara, um estudo agudo não pode refletir o que vai acontecer ao longo de um treinamento, um desfecho substituto, que é isso que a gente está falando aqui, né? Um desfecho que não tem a ver com a resposta que você quer, que no meu caso é emagrecimento, é aumento de massa magra, é redução de dor. Ou seja, o desfecho tem que fazer
todo sentido para quem está lá. E uma das discussões que eu mais tenho aqui, porque toda hora eles me mandam estudos, né? Os meus alunos do curso, a galera que trabalha com pesquisa, que eu discuto muito, eu adoro debater, de bom grado, óbvio, né? Uma coisa natural nossa. Mas eles me mandam, e a minha resposta muitas vezes é mecanismo. Eu só respondo, mecanismo. Mecanismo. Tá bom, tem algum ensaio clínico randomizado avaliando efetivamente a intervenção que você quer? Com um grupo controle que pode justificar que aquela intervenção foi efetivamente mais efetiva? E sim, na educação física isso acontece demais, parece uma febre, e eu tenho cada vez mais brigado, né, com isso, e tenho levado muito disso para grandes eventos que eu tenho dado. Eu fui no IRSA, que é um evento de educação física muito grande, muito forte, só com pesquisadores e tal, e foi muito engraçado estar lá e falar coisas completamente diferentes do que os outros pesquisadores estavam falando. Mostrando assim, galera, olha só, eu vou trazer para vocês aqui estudos que têm desfechos que interessam para a gente, ou seja, desfechos concretos, estudos crônicos, e por aí vai. Assim, eu fui pontuando várias coisas que eram importantes no estudo. Eu coloquei 4, agora não me lembro de cabeça. E fui mostrando, ó, esse estudo fala isso, esse estudo fala isso, esse estudo fala isso. Quer ver outra coisa que é muito comum, Neto? Musculação aumenta a taxa metabólica basal. Parece ser algo incrível, mas será que aumenta? Quase todos os estudos que eu acompanho em relação a período crônico, você não vê mudança na taxa metabólica basal de maneira significativamente, de maneira clínica. Pode até ter uma estatística significativa, mas de maneira clínica, que vai efetivamente mudar a vida do sujeito. Então, cara, a minha área tem ficado cada vez mais difícil nesse sentido e eu tenho lutado para combater isso porque eu quero ver resultado no meu aluno. E é engraçado, Rafa, que eu te conheci lá, se eu não estou enganado, em 2016. Exatamente. O Rafa sempre, desde cara, me pareceu um cara extremamente estudioso, extremamente envolvido, mas que conceitos que hoje eu tenho certeza que ele considera super básicos, talvez ele não tivesse tão claros. E eu vejo isso muito acontecer de modo geral. As pessoas não conseguem enxergar que o desfecho substituto, o que é o desfecho substituto? Normalmente é uma variável fisiopatológica ou uma variável que não necessariamente reflete aquilo que o seu paciente, o seu aluno deseja, de fato. E eles podem ser importantes para gerar uma hipótese, mas as pessoas meio que se apaixonam por aquilo. E a questão é, se por acaso aquilo que você projetou não está acontecendo, o que está errado não é a realidade. O que está errado é provavelmente o seu mecanismo. Talvez ele esteja incompleto, talvez falte alguma coisa. Mas isso acontece na medicina, na educação física, na nutrição. Nós somos ensinados durante toda a faculdade a pensar mecanisticamente. Então, quebrar isso eu acho que é muito difícil. Não sei se você concorda com isso. Concordo, até porque muitas vezes a lógica parece incrível, né? Quando a gente fala sobre emagrecimento, eu adoro falar sobre emagrecimento, a primeira coisa que a gente fala é quanto mais calorias eu gastar, mais eu vou emagrecer. Parece lindo, parece perfeito. Aí quando você pega estudos em que um grupo gastou 500 calorias e o outro gastou 1000 e eles emagreceram a mesma coisa, caraca, e agora? Como assim? Eles emagreceram praticamente a mesma coisa, sendo que um gastou o dobro de calorias. Será que a quantidade de calorias que eu gasto através do exercício não é tão relevante para o emagrecimento? Pelo visto, não. Mas as pessoas se apegam à ideia de que se eu gastar mais calorias, eu vou emagrecer mais. Então, e a gente acaba fazendo... Pode completar. Eu acho que é a beleza assim, daquilo, né, do mecanismo. É lindo, parece perfeito. Se eu gastar mais gordura, se eu usar mais gordura como fonte de energia, efetivamente eu vou perder mais gordura. Mas cronicamente isso acontece? Não. Então parece bonito, eu acho que é por isso que as pessoas se prendem. E aí como é que você explica isso, já aproveitando aí nas dúvidas que são tão frequentes entre as pessoas, não só profissionais, na verdade, a nossa live aqui ela tem um foco maior em profissionais e estudantes das áreas, mas acaba alguns leigos procurando e curtindo também. Então, dúvidas frequentes do tipo, atividade física emagrece? Como é que você responde isso de um modo geral? Na hora que você está tratando, porque é complicado, porque o cara que faz atividade física e de repente chega e fala assim, não, peraí, atividade física talvez não seja a melhor ferramenta para emagrecimento. Como lidar com isso frente àquele aluno que chega no seu estúdio e fala assim, e aí, cara, qual que é o seu objetivo? Emagrecer. Fala, caraca. E aí, como é que você aborda isso aí? Cara, assim, vamos lá, eu vou direto para a prática, eu nem vou ficar passando em um monte de teoria. Se um aluno chega no meu estúdio e o objetivo dele é emagrecer, a primeira pergunta que eu faço é, você tem controle alimentar? Você tem alguma orientação, né, nutricional para que efetivamente o programa funcione? Porque se você não tiver orientação nutricional, a gente não vai ter resultado. E aí isso normalmente choca as pessoas, porque eu sou educador físico e a primeira pergunta que eu faço é sobre alimentação. E sim, por quê?
a gente tem várias coisas relacionadas ao emagrecimento no que diz respeito ao exercício. Primeira delas, né, a gente parte do princípio que se eu gastar mais calorias eu vou emagrecer, ou se eu usar mais gordura como fonte de energia eu vou emagrecer. São os dois modelos clássicos, né, utilizados para justificar o exercício como fator de emagrecimento. Entenda, o exercício ele ajuda no processo em longo prazo, mas se você não tiver a dieta, vai ser muito difícil de você emagrecer e todos os estudos apontam isso. Por quê? Cara, tem duas coisas que para mim são importantes nesse sentido. A primeira delas é uma adaptação metabólica. O nosso corpo ele tende a tentar se ajustar àquilo que você faz. Então, se eu aumento o meu gasto energético, o meu corpo vai tender a diminuir a minha taxa metabólica basal. Isso chama termogênese adaptativa. É o primeiro motivo pelo qual muitas vezes as pessoas não emagrecem o quanto esperado quando fazem exercício. Agora tem um segundo motivo que aparentemente muitos estudos recentes têm mostrado que parece ser ainda mais importante. As pessoas compensam comendo mais. Então, o que acontece? Você faz exercício, mas aí ou você se beneficia, né? Você fala assim, já que eu fiz exercício eu vou comer, ou simplesmente sem pensar, o seu corpo pede para você comer mais. E eu vou usar aqui o termo calorias só para facilitar o entendimento. Então, se você gastava antes 2.000 calorias, né, para o seu dia a dia, você adicionou um gasto energético de 500 calorias através do exercício, imagina, se eu adicionei esse gasto energético, eu vou emagrecer. Só que aí você vai e compensa essas 500 calorias que você gastou comendo. Isso é o que a gente mais tem visto, só que você não percebe isso. É algo que a gente não percebe. Por que eu tenho certeza disso? Porque existem dois estudos muito interessantes do grupo do Ross que fizeram o seguinte, a gente vai fazer um déficit calórico de 600 ou 700 calorias, eu não me lembro de cabeça agora, através da dieta ou através do exercício. Só que mesmo o grupo que fez um déficit calórico através do exercício tinha controle alimentar, para ter certeza que eles estavam em déficit calórico. Então repara, mesmo nesse estudo, que teoricamente é um estudo muito usado para dizer que as pessoas que ficam em déficit calórico através do exercício emagrecem, ele teve um fator de confusão, que era, mesmo o grupo que fazia exercício, teve controle alimentar para continuar comendo exatamente a mesma coisa. Isso foi feito dentro do laboratório. Na vida real, o ad libitum não é o que acontece. E eu vejo isso todos os dias na minha prática. Por isso que eu pergunto para o aluno que chega lá no meu estúdio, eu quero emagrecer. O que eu preciso fazer? Cara, a primeira coisa, vamos controlar sua ingesta energética com alguém que possa, né, te orientar em relação a isso. Com uma nutricionista e tal, boa. Não sou eu que faço isso, a gente manda para um nutricionista. Com isso em mãos, aí sim, a gente começa a pensar no treinamento. Bom, qual é o treinamento mais efetivo para quem quer emagrecer? O treino de força parece ter características interessantes por um desfecho substituto, um desfecho metabólico favorável. Parece que ele gera alterações metabólicas que favorecem a perda de peso em longo prazo. Os grupos que fizeram atividade aeróbica ou que fizeram treino de força, o grupo que fez treino de força perdeu mais gordura ao longo do tempo, obviamente associado à dieta. Então a gente tende a usar o treino de força, mas treinos intervalados de alta intensidade também parecem ter um benefício similar ao treino de força. Falei muito, né, Neto? Eu adoro falar, você já sabe, né? Sempre uma aula. E aí eu tô pensando aqui, uma coisa que eu vivo com uma certa frequência, eu acho que você deve viver também. Você dá essa aula, aí de repente vira para você e fala assim, mas o Zé começou a correr e emagreceu. E aí? E aí eu pego um estudo que foi publicado esse ano, em 2019, e mostro que se você pegar uma linha, né, assim, dos sujeitos de forma individual, existe um grupo de pessoas que só de adicionar exercício realmente emagrecem de forma significativa. Só que existe um grupo de pessoas que adicionou exercício e ganhou peso. Então sim, galera, é óbvio que numa situação de vida real, para algumas pessoas, elas adicionaram exercício, de repente elas não compensaram através da dieta, ou simplesmente começaram a ter hábitos de vida mais saudáveis, melhoraram inclusive a dieta e por isso elas emagreceram. Então assim, existem vários componentes que a gente não consegue avaliar nesse sentido. Mas eu sei que algumas pessoas, inclusive por causa de respostas individuais do exercício, adicionam exercício e começam a perder peso. Só que a minha preocupação é especialmente com aquelas pessoas que não conseguem. Porque a gente tem muito mais casos de insucesso tentando emagrecer do que de sucesso. Os estudos que mostram o sucesso em emagrecimento mostram que aproximadamente 13% das pessoas que iniciam um programa de emagrecimento conseguem emagrecer e mantêm o peso perdido em um ano. Então, só 13% das pessoas conseguem. De 100 pessoas que tentam, só 13 conseguem. E dessas 13, normalmente umas 9 estavam envolvidas em programas de treinamento. Então, eu não posso estabelecer uma causa e efeito, mas parece que a longo prazo existe um benefício que justifique. E eu nem vou me aprofundar nisso agora, mas ainda assim,
O que eu quero dizer com isso? Emagrecer é difícil pra caramba. Se a gente não controlar o máximo de variáveis possíveis, dificilmente a gente vai ter resultado. Porque eu tenho alunos lá no estúdio que não emagrecem, mesmo treinando comigo. E elas não emagrecem por quê? Porque não conseguem controlar a alimentação. Seja qual for a dieta que ela tentar seguir. É muito difícil esse equilíbrio, não é fácil. Eu vejo muito mais insucesso do que sucesso. Não sei se você vê isso também, né? Demais. Na verdade, isso aí se repete em tudo quanto tem a ver com modificação de hábitos de vida. Desde parar de fumar, começar a fazer atividade física, fazer uma dieta, sempre a taxa de fracasso é muito alta, porque realmente existe uma coisa chamada hedonismo, né? Mudar hábito é muito mais difícil do que tomar uma pílula, né? E olha que mesmo para tomar medicações, existe uma taxa de aderência que tende a ser baixa, principalmente quando o remédio tem algum efeito colateral mais importante. Eu acho que você colocou bem, do ponto de vista técnico, como é que eu explico isso? Existe uma coisa chamada individualidade. E a gente, na medicina baseada em evidência, na saúde baseada em evidência, você está trabalhando com média. E a média tem suas limitações. Você acabou de dar um exemplo aqui. No mesmo estudo, você tem um indivíduo que vai emagrecer 20 quilos e o outro que vai ganhar 10. Isso acontece, inclusive, com o uso de medicamentos, por exemplo, para controle de pressão. O sujeito começa a usar o remédio para pressão e a pressão sobe. Você fala assim, como? Ah, porque não funcionou nele. Acontece. Mas, na média, os pacientes tiveram uma redução de tantos por cento na pressão. Então, isso se repete, isso é um conceito muito importante que a pessoa tem que dominar para trazer teoria para a prática. Falando em prática, outra dúvida... Isso é um negócio muito interessante, Neto, porque a gente começou falando sobre questões de acadêmicos e questões de quem está na prática. Eu vejo muito acadêmico fazendo o que a gente chama de prescrição baseada em estudo, não prática baseada em evidência, né? O cara pega um estudo, olha que a resposta do estudo foi aquela, faz exatamente aquilo, independente de qualquer coisa. Cara, imagina se você tá... Porra, eu acabei de citar um exemplo em que pode haver variação entre os sujeitos. Imagina que você aplica uma intervenção com o seu aluno e ele não tem resultado. Você vai continuar fazendo a mesma coisa? Para mim isso é algo assim, cara, fora de cogitação. Não é possível que você não repense a sua estratégia. Porque sim, as pessoas são diferentes. A gente não consegue controlar tudo que ela vive e pode ser que aquela intervenção realmente não funcione para ela por algum motivo. Exatamente. E aí você continua seguindo a média, porque a média deu assim, porque é só assim, porque é só assim, cara. Lá no estúdio a gente tem, né, uma base onde eu vou seguir, tipo assim, ó, o início é esse aqui. A ideia é tentar seguir, por exemplo, para quem quer emagrecer, dando prioridade ao treino de força e ao treino intervalado de alta intensidade. Mas se depois de 2 meses, 3 meses a pessoa não está emagrecendo, eu preciso repensar a minha estratégia. Repensar a alimentação, repensar alguma coisa, porque aquilo que a gente está fazendo não está dando certo. Então eu me preocupo com N1, né? Na pesquisa tem 20, 30, 50, 100 sujeitos. Mas eu tenho que olhar para o meu N1, para aquela uma pessoa que está na minha frente. E o resultado que ela está tendo. Isso que você acabou de falar nada mais é do que a geração da prova do conceito. A hora que você consegue validar um conceito dentro de um estudo científico, significa que aquilo ali tem potencial para funcionar. Não quer dizer que vai funcionar no N igual a 1. Ele vai ser literalmente o que você falou, um norteador. Vou aproveitar o gancho do que você acabou de falar. É uma outra dúvida bastante frequente. Poxa, o tal do HIIT funciona? Ele é melhor do que o treino convencional de longa duração? Ele é melhor para emagrecimento? O que você acha aí? O que você tem para ponderar? Como é que a turma trabalha com os desfechos substitutos e os desfechos clínicos nessa situação? Pô, isso é muito interessante, assim, né? E existe um grupo de pessoas dentro da nossa área que defende, assim, com unhas e dentes, o HIIT. E eles defendem baseados em pequenos estudos, né? Como um estudo de 1994, do Tremblay, do Angelo Tremblay, que é inclusive de um grupo que eu gosto muito, que é o grupo do Bouchard, que mostrou que o treino intervalado foi muito mais efetivo do que o treino contínuo. Teve um estudo que mostrou isso. Beleza, para aquele público, para aquelas pessoas. Agora, quando você pega um apanhado geral da literatura, como uma meta-análise, uma revisão sistemática, o que todas as meta-análises mostram, a gente teve aí pelo menos 10 nos últimos 3 anos, é que não existe diferença em relação ao treino intervalado e ao treino contínuo. O único grande problema é que não existe diferença, só que o treino intervalado leva... exatamente, HIIT, alguém perguntou ali. Só que o treino intervalado leva em torno de 40% a 50% do tempo de um treino contínuo. Então, existe um benefício muito grande que está relacionado ao tempo. Então, é uma estratégia de eficiência de tempo. Mas em relação ao resultado final, não. Aparentemente, os resultados são parecidos. E o mais incrível de tudo,
Se você resolver fazer qualquer estratégia de treinamento, eu disse qualquer estratégia de treinamento, seja treino de força, seja HIIT ou seja treino aeróbico, de maneira geral, os sujeitos, depois de 10 semanas de treinamento, tendem a perder em torno de 2 quilos. Isso se tiverem, né, uma quantidade de tecido adiposo grande, porque se forem pessoas normais, talvez não percam nada, na média. Aí vai entrar, mas eu conheço o sujeito, mas tem um não sei o quê, mas, porra, tem um sujeito do estudo. Sim, tudo isso vai acontecer, mas na média, um sujeito obeso, que pesa 100, 120 quilos, perder 2 quilos depois de 10 semanas se matando de treino, ele não está feliz, ele não está satisfeito. 2 pessoas comentaram aqui a respeito dele ser mais eficiente no EPOC. O que você tem a dizer a respeito disso? Sem dúvida, assim, né? Eu fiz uma aula aqui no meu Instagram, tem aqui recente alguma coisa sobre EPOC. O que acontece, né? Mais um desfecho substituto. Por quê? Porra, durante a atividade a gente tem um gasto energético. Esse gasto energético ele é medido especialmente através do consumo de oxigênio. Só que quando você faz uma atividade intervalada de alta intensidade ou uma musculação, existe um gasto energético que não é feito através do oxigênio, que é feito através de um sistema energético que não usa oxigênio. Então a gente chama isso de déficit de oxigênio, né? Ou débito de oxigênio. É algo que você usa além do VO2. Quando você usa além do VO2, o tempo que você leva até o seu metabolismo basal chegar ao que estava antes, né, depois da atividade, é maior. O que é lindo. Ou seja, porra, eu tenho um tempo muito maior gastando energia após o exercício. Tudo isso é incrível. Parece lindo. Agora, eu tenho 2 coisas para falar para vocês. A primeira, o desfecho concreto. A pessoa que fez isso emagreceu mais depois de 3 meses? Não. E a segunda coisa, que engana todo mundo. Cara, Rafa, o EPOC foi bem maior. Quanto esse sujeito gastou a mais do que o cara que fez um treino contínuo? 50 calorias. Menos do que um sonho de valsa. Então, sinto muito, é só um sonho, galera. Rafa, muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Outra grande dúvida que a galera tem. Posso treinar em jejum? Essa é uma bela dúvida, eu adoro falar sobre isso. Inclusive, esse vai ser o meu assunto do Alimente, né? Não sei quem está aqui, vai lá no Alimente em São Paulo. Vou falar exatamente sobre jejum e vou abordar coisas que você provavelmente nunca ouviu. Vou realmente me aprofundar nisso. 23 e 24 de novembro, certo? Isso, 23 e 24 de novembro em São Paulo. E, cara, assim, vamos lá. Primeira coisa, né? Assim, dentro da educação física, eu me incluo nisso, porque eu sempre tive medo do jejum, de treinar em jejum, antes de começar a estudar. Inclusive, eu tenho um estudo publicado na PLOS ONE, que é uma das melhores revistas de medicina, sobre treino em jejum. Foi um estudo agudo, mas ele mostra exatamente o que eu vou responder para você. Primeira coisa, existe algum risco de você ter hipoglicemia durante o jejum? Cara, o risco é mínimo. A sua glicemia ela altera mais quando você come do que quando você não come. Primeiro ponto. Rafa, mas eu conheço um sujeito que passou mal treinando em jejum. Pode ser, mas existe uma grande chance até de ser pressão, de nem ser glicemia. Mas, de maneira geral, o que os estudos apontam é que o risco é mínimo. A segunda coisa é mais eficiente do que treinar sem ser em jejum? Não, não é mais eficiente do que sem ser treinar em jejum. Por quê? Vamos lá, mecanismo. Qual é o mecanismo? Se eu treinar em jejum, eu vou gastar mais gordura como fonte de energia, certo? Certo. Só que depois de 24 horas, isso não vai fazer diferença. Por quê? Aquela pequena gordura que eu gastei durante a atividade não foi suficiente para fazer eu emagrecer depois. Porque eu estou também construindo gordura. Nosso corpo está sempre síntese e degradação, de tudo. Eu até gastei um pouquinho mais durante a atividade. Mas depois, ao longo do dia, eu refiz isso. Então, não. Né? O treino em jejum não vai fazer você emagrecer mais. Só que tem uma ressalva nos estudos. E esse é que é o ponto importante. Muitas pessoas... Os estudos foram feitos como? Cara, vamos pegar um grupo de pessoas, vamos colocar para ingerir o café da manhã antes do treino. E vamos pegar outro grupo de pessoas e colocar essas pessoas para ingerir o café da manhã após o treino. Não houve nenhuma diferença entre os 2 grupos. Só que um ponto de confusão é que, Rafa, mas e se eu simplesmente excluir o café da manhã e não compensar ele ao longo do dia? Eu vou emagrecer mais? Aí provavelmente sim. Só que você vai emagrecer mais não porque você treinou em jejum. Você vai emagrecer mais porque você está comendo menos. Você tirou uma refeição. Entende assim a diferença? Então, se você resolveu não comer de manhã e isso te faz bem, você não se sente mal por isso, não treina pior por causa disso e leva um tempo de adaptação para isso acontecer, isso pode servir, pode funcionar para você, porque você tirou uma alimentação e não porque você está treinando em jejum. Porque você pode continuar treinando de manhã, tomando o seu café da manhã, mas tirar o jantar, que vai dar no mesmo.
Entende a parada? Assim, tem essa questão dúbia. E o que você vê na sua prática clínica em relação aos seus alunos? Existe uma certa predileção sobre treinar em jejum, não treinar em jejum? Como é que eles têm lidado com isso? Porque eu acho que deve ser uma conversa mais fácil dentro do seu estúdio do que dentro de uma academia onde isso ainda é um tabu. Dentro do meu estúdio é muito simples, assim, eu deixo bem claro que, cara, se você se sente bem ou se você quer excluir a refeição da manhã, tá tudo bem, pode treinar. Mas eu queria contar uma historinha que foi o que me fez repensar tudo que eu acreditava sobre treino em jejum. Eu dava aula para um cara às 6 da manhã, né? E aí ele chegava para treinar, toda vez que ele chegava para treinar e tinha comido alguma coisa, ele não se sentia bem. Ele não treinava bem, aquilo pesava no estômago e tal, para ele não era bom. E eu, como profissional, falava para ele, não, você tem que comer, ficar sem comer é ruim, você vai ter uma hipoglicemia, você não vai render no treino. Eu falava tudo que todo mundo fala. E aí, toda vez eu falava, não, vamos descobrir alguma coisa que você consiga comer, nem que seja meia banana, nem que seja, um iogurte. Cara, olha que loucura. Tipo assim, o cara treinava bem melhor sem comer, mas eu obrigava ele a comer. Aí, a minha pergunta é, isso faz algum sentido? O cara treinava muito melhor sem comer. Qual o sentido de eu obrigar ele a comer? Foi esse cara que me fez, em 2014, que me fez olhar e falar assim, cara, eu preciso repensar alguma coisa. Deixa eu ver se existe algum estudo. Deixa eu ver o que existe realmente assim, para eu poder responder para ele de uma maneira adequada. E foi exatamente isso tudo que a gente acabou de abordar aqui que eu entendi. Cara, não existe nenhum problema de você treinar em jejum, mas também não é uma solução. Então é muito mais uma questão de preferência individual do que qualquer outra coisa. Então quando os alunos lá no estúdio chegam e falam, vou treinar em jejum, vou fazer, você se sente bem treinando em jejum? Seu treino vai continuar rendendo? Vai. Tudo bem, essa é uma opção que faz sentido para você? Beleza, vamos fazer. Rafa, existe algum benefício adicional em relação ao jejum? Existem alguns benefícios metabólicos que podem, de alguma maneira, trazer alguma coisa, mas não é em relação ao emagrecimento. Pelo menos é isso que os estudos mostram. Então, se o objetivo é emagrecer, o jejum é muito mais se você se sente bem, se faz sentido dentro da sua rotina do dia a dia, do que qualquer outra coisa. Rafa, voltando aqui no HIIT, eu estou lembrando de uma coisa que eu defendo muito, inclusive dentro do curso, que é otimização de tempo. Eu acho o tempo hoje uma variável extremamente cara para a gente perder lendo coisa ruim. Você acha que nesse sentido você consideraria o HIIT melhor em termos de desfecho clínico, a hora que eu valorizo o tempo? Sem dúvida, assim, né? Se a gente for considerar em relação ao tempo, é porque os estudos eles são complicados porque normalmente os estudos em treinamento não colocam uma intervenção nutricional, né? Tem menos estudos. Mas sem dúvida, se a gente fosse levar em relação ao tempo, eu emagreço muito mais pro mesmo minuto, sacou? Tipo assim, se eu tenho que gastar 60 minutos para emagrecer X, com 30 eu vou emagrecer a mesma coisa. Então, sem dúvida, no que diz respeito à eficiência de tempo, o HIIT é excelente. Existe um outro benefício que a gente ainda não entende tão bem relacionado ao HIIT, que são as adaptações metabólicas, adaptações que estão relacionadas à respiração celular, mitocôndria, aumento de uma série de enzimas e tal, mas que no final das contas, né, aquilo que eu falei, ainda não existe uma relevância clínica em todos esses benefícios para o emagrecimento. Embora possa haver uma relevância para outras coisas, mas para o emagrecimento não. Eu, particularmente, assim, né, eu falei aqui desde o início que eu gosto de usar treino de força e associar treinos intervalados de alta intensidade, mas basicamente é por causa disso. Eu treino meu aluno e eu tenho 1 hora para treinar ele. Se eu for fazer 1 hora só de cardio, quanto tempo eu vou gastar de musculação? Para mim não faz muito sentido. Então acaba que eu uso muito o HIIT porque eu acredito no potencial dele, embora os estudos ainda não apontem exatamente qual é o efeito principal, mas em especial, se eu tivesse que responder, é por causa da eficiência de tempo, porque eu tenho protocolos de 4 minutos, de 10 minutos, que tem efeito similar a um protocolo de 30. Não tem como comparar, entendeu? Show de bola. Uma coisa que a saúde baseada em evidência defende muito é esse ceticismo que a gente conhece como o princípio da hipótese nula, de estar sempre duvidando de algo que você considera verdade. A gente já deu alguns exemplos aqui. Quem esteve com a gente lá na Tribo Forte assistir minha palestra, talvez lembre de uma provocação que eu acabei fazendo contigo, que será que a atividade física realmente faz bem para a saúde? Porque a hora que a gente vai para a literatura, boa parte das evidências são oriundas de estudos observacionais com todos os seus problemas. Então, eu já te deixo 2 perguntas. Primeiro, atividade física faz bem para todo mundo? É algo que todo mundo merece fazer? Ou há alguma diferença entre atividade física, exercício, movimento e mais? Se sim, qual é melhor?
Essa é a pegadinha do século, né? Cara, vamos lá. Os estudos em treinamento, normalmente, eles têm uma intervenção curta, sei lá, 3 meses. Em 3 meses, a gente consegue ver marcadores importantes de saúde, né? Por exemplo, no diabetes. A gente consegue ver uma redução da hemoglobina glicada ao longo do tempo. A gente consegue ver uma melhora da resistência à insulina ao longo desses 3 meses. Então, sim, o exercício faz bem para diversas coisas relacionadas à saúde. Mas como você mesmo falou, os estudos mais longos que a gente tem são estudos observacionais. E esses estudos, se a gente for bem cético em relação a isso, o que mais faz efeito é uma vida ativa do que necessariamente um exercício específico. Então, do ponto de vista, né, antropológico, eu diria assim, né, é muito mais importante que você tenha uma vida ativa do que você faça um exercício sistemático ali e tal dentro da academia. E por que é importante a gente delimitar o que é uma coisa e o que é outra? Só para você entender. Exercício é uma coisa que você faz repetida, com duração, intensidade e tal. E atividade física é qualquer movimento corporal. Então, o fato de eu, né, andar para o meu trabalho, de eu ter um dia que eu subo escada, de eu limpar a casa, tudo isso é atividade física. Exercício é aquilo que você faz indo para academia, ou futebol da segunda, ou é alguma coisa estruturada, que tem um horário, que tem não sei o que e tal. Então, de maneira geral, todos os estudos, como você apontou, né, os observacionais longos, eles mostram que quanto menor o tempo sentado, maior a longevidade. Embora sejam estudos observacionais, o que eles mostram é exatamente isso. E, mais uma vez, estudos mais longos também mostram que o mais importante é que você se mexa. Não importa se você fez musculação, se você fez atividade aeróbica, se você fez HIIT, se você fez qualquer outra coisa. Todos os sujeitos que praticavam o movimento, que faziam o movimento, tinham, né, ao longo do tempo, menor índice de mortalidade, menor índice de doenças, menor, né, uma série de coisas. Então, assim, existe o seu porém. Por que eu defendo tanto o exercício? Porque o exercício eu consigo direcionar exatamente o que a pessoa precisa. Então, nesse caso, eu pego um sujeito que tem uma dor, uma lesão, alguma coisa, e ajudo ela através do treino de força. Ou eu quero um resultado específico tal. Eu sei que se eu gerar determinada intervenção, eu vou ter aquele resultado. Então, é óbvio que eu vou defender o exercício. Mas se a gente fosse dar uma recomendação geral para a população, seria muito mais seja ativo do que faça uma determinada atividade como musculação, ou HIIT, ou qualquer outra coisa. Beleza. Então, resumidamente, atividade física seria um sinônimo de movimento. Movimentos. Certo? Exatamente. E dentro desse cenário, eu acho que, tocando nesse assunto de estudo observacional e ensaio clínico, basicamente eu falo que qualquer profissional de saúde ele tem que buscar 2 coisas para si e para os seus pacientes. 2, não mais do que isso. Que ele viva mais e que ele viva melhor. Eu não consigo garantir que a atividade física vai me fazer e vai fazer os meus pacientes viver mais. Eu até acho que eles vão viver mais se eles forem ativos. Mas eu não tenho dúvida que eles vivem melhor. Por quê? Porque eles melhoram na nossa cara. Ansiedade, dores, autoestima, e sono e tantas outras variáveis que são, sim, desfechos clínicos. E tem hora que a gente fala do paradigma do paraquedas. Está na nossa cara. Eu não preciso fazer um randomizado para provar que pular de paraquedas é melhor do que pular sem. Então, acho que a grande preocupação é o risco de dolo, né? O risco de lesão. Então, o sujeito que vai fazer uma atividade física, seja ela qual for, ele pode infartar em função daquilo ali. Mas provavelmente ele vai ter algum fator de risco ali. Mas faz parte do jogo. Do mesmo jeito que a gente sai de casa e pode ser assaltado, né? Então, isso não quer dizer que eu tenha que deixar de fazer alguma coisa. E aí, nessa linha, tem uma coisa que eu aprendi. É engraçado que as coisas são muito óbvias depois de um certo momento, mas sempre existe ainda aquela luta, né, de o que é bom? É o aeróbico? É a força? São os 2? E você disse, não sei se, eu acho que foi pessoalmente, depois eu vi você falando isso numa palestra, mas o importante, além do movimento, é que a pessoa faça alguma coisa que ela goste de fazer. Porque ela fazendo alguma coisa que ela gosta, a probabilidade dela se manter fazendo aquilo é muito maior do que alguém que entra na academia, paga e fica 2 semanas e não aparece mais. Qual que é o seu ponto a respeito? A gente tem visto, durante muito tempo, assim, né, tipo, acreditou-se, talvez pelo Cooper, né, pelo método Cooper e tal,
acreditou-se que a atividade aeróbica era extremamente benéfica à saúde. E ela realmente tem benefício. Só que de uns tempos para cá, a gente tem visto que, para que você tenha mais qualidade de vida, parece que você ter força e músculo, né? Ou seja, você ter uma boa massa magra associada a uma capacidade muscular razoável, tende a fazer com que você tenha melhor qualidade de vida ao longo do tempo. Então, por isso que cada vez mais a gente tem se preocupado com a característica massa magra. Por isso que cada vez mais a gente tem se preocupado com a característica força. Então, eu costumo brincar, né? Assim, eu costumo dizer que o meu aluno, ou as pessoas em geral, elas tendem a ter como se fossem 3 estágios de consciência. Então, dentro desses 3 estágios de consciência, eu costumo dizer que o primeiro, o que ela tem que fazer realmente é fazer alguma atividade, algo que ela goste, sair do sedentarismo. Só isso já vai ser bom. E ela já vai começar a ter vários benefícios relacionados à prática de atividade física, como você falou, melhora do sono, melhora da ansiedade, redução da depressão, melhora de marcadores relacionados a diabetes e tal. Então, só isso já vai ser bom para ela, esse primeiro estágio, né, de consciência. Só que quando ela começa a fazer isso, ela percebe que, cara, eu acho que eu posso ir um pouquinho além, eu posso ir um pouquinho mais. Então ela sai desse primeiro estágio e vai para um segundo estágio, onde ela já começa a pensar assim, o que eu posso fazer para ficar ainda melhor? Vamos entender isso na prática? Minha mãe começou fazendo atividade, embora eu quisesse que ela fizesse musculação junto comigo, ela nunca quis. Embora eu tenha um estúdio de treinamento, ela tinha muita dificuldade de ir lá. Ela começou porque ela começou a fazer o que ela mais gosta, que é dança. Ela começou a dançar, adorava dançar, se sentia muito bem dançando. Isso fez ela, né, assim, melhorar diversas coisas. Só que com um determinado momento, ela começou a sentir dor para fazer as danças que ela gostava, que eram danças agitadas, zuki, não sei o que, lambada, tal. E aí ela recorreu a mim, Rafa, comecei a fazer dança, tô adorando, mas eu sinto que eu preciso de algo a mais para melhorar, inclusive, na dança. Então ela passou por um segundo estágio de consciência. Aí foi muito mais fácil eu chegar para ela e falar assim, vamos fazer uma coisa direcionada para você agora? Vamos. Aí eu vou e insiro alguma coisa direcionada para ela. E existe um terceiro estágio de consciência que nem todo mundo chega. Que é aquele cara que realmente fala assim, não, eu quero ter um programa de treinamento específico para mim, para eu melhorar tal variável, tal valência, reduzir minha massa magra, fazer e acontecer. Então eu gosto de dizer que são 3 estágios de consciência, mas que desde o primeiro você já tem benefício. O que eu tento fazer com os meus alunos é, cara, vamos tentar subir os degraus, vamos tentar escalar. E eu preciso ser sincero, 80% dos meus alunos está no segundo estágio, não está no terceiro. Está num estágio em que ela começa fazendo uma atividade que ela gosta, cria prazer, isso começa a se tornar uma rotina e ela sente que ela pode ir um pouquinho além. E ela vem para esse segundo estágio onde eu consigo gerar mais benefícios. Consigo reduzir dor, consigo fazer um trabalho totalmente direcionado, específico para ela e para o que ela quer. Exemplo, tem alunos que chegam lá no estúdio que mal conseguem brincar mais com os filhos, porque não tem condicionamento cardiorrespiratório. Então eu vou e faço um trabalho direcionado para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório dessa pessoa, para que ela possa brincar com o filho. Faço um trabalho direcionado para aumentar a força dela, para que ela consiga segurar o filho no colo, brincar, jogar para o alto, fazer aquelas coisas todas. Então, a gente vai saindo, né, desses estágios de consciência e tenta fazer um trabalho cada vez mais direcionado. É muito difícil a gente falar, né, como a gente está falando aqui em prática baseada em evidência, quando você fala no seu N1. Mas eu lá no estúdio, assim, tenho a minha prática, né, que também está muito relacionada à prática baseada em evidência, a nossa experiência em campo, de ver que muitos dos meus alunos estão comigo há 10, 12 anos, porque existe uma preocupação muito grande em entregar muito mais do que simplesmente o exercício que ele está fazendo ou um objetivo estético. A gente entrega muito mais. A gente entrega brincar com os filhos, a gente entrega se sentir bem, a gente entrega passar a fazer uma atividade que a pessoa nunca imaginou, tipo fazer uma trilha. A gente levou um aluno para fazer a segunda trilha da vida dele, porque ele não tinha condição antes. Então, assim, é isso que a gente tenta fazer lá no estúdio. Isso realmente eu não tenho um ensaio clínico randomizado para mostrar. Mas eu tenho a minha prática com vários alunos que mostram que a gente muda e transforma a vida das pessoas com essa preocupação no ser humano e entender o que existe aqui e o que existe para lá. Você tocou num ponto que talvez não, certamente não é a maioria, mas tem uma galera que se empolga tanto que passa a treinar talvez over. E aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da importância do descanso e o que a gente tem na literatura de descanso. Dá para treinar todo dia? Tem uma galera que treina, principalmente pessoas ou profissionais ou que tem já uma pegada, apesar de amadores, de profissional, de 2 treinos diários. Como é que isso funciona? O que tem isso na literatura? Eu vou usar o meu exemplo agora, então. Para quem não sabe, eu sou quase um viciado em exercício, em treinamento. Realmente eu adoro isso, talvez seja por isso
que eu... rapidinho, só para responder aqui. Perguntaram se a minha mãe chegou a treinar. Minha mãe hoje em dia treina no estúdio, tá? Treina lá no estúdio comigo 2 a 3 vezes por semana. Emagreceu 18 quilos. Vamos lá. Esqueci a pergunta, até me perdi aqui. Do descanso. Do descanso. Vou usar o meu exemplo. Galera, assim, eu treino, não é pro meu corpo. Eu treino porque eu me sinto bem treinando, porque me faz bem, porque é bom pra minha cabeça, porque logo depois do treino eu tenho muito mais ideias, a minha vida flui mais. É algo assim que vai muito além do exercício pelo exercício. É algo que é assim, pra minha cabeça, pro meu bem-estar, pra minha vida, pra minha qualidade de vida. Não só pelo resultado em composição corporal, VO2, força, massa magra, mas pelo bem que a endorfina, a serotonina que eu libero faz pra mim. Muitas vezes eu tenho uma lesão, uma hérnia de disco, na verdade 2, e normalmente, quando a minha hérnia de disco está em crise, é porque eu exagerei. Então, qualquer coisa em excesso pode te causar malefício, qualquer coisa. Então, se a gente fosse pegar uma curva, é estudo observacional, tudo bem, mas uma curva em relação ao nível de mortalidade de atividade física, o que acontece é, quanto mais atividade física você faz, menor é o risco de você morrer, assim, você aumenta o seu tempo de vida. Só que quando você faz demais, essa curva volta a subir. O que seria demais? Seria você fazer, 700 minutos de exercício por semana. Faz as contas, é fazer, 2 horas, 3 horas por dia. Acima disso, você já começa a ter um benefício. E outra coisa que as pessoas não entendem é que, assim, o nosso corpo, quando você dá um estímulo para ele, é um estímulo estressor. Ele precisa ter um tempo de recuperação para que você possa dar um novo estímulo. Senão você vai estar cada vez mais deprimindo o seu corpo. É um estímulo estressor para ele. Então, eu gosto de brincar que isso é um cabo de guerra. Por isso que eu quis dar o meu exemplo de cara. Porque, de um lado, eu tenho o bem-estar que essa atividade me gera. Do outro lado, eu tenho o overtraining ou o overreaching, que seria o lado ruim de eu fazer exercício demais. Para mim, isso é um cabo de guerra. Para algumas pessoas que não têm tanta consciência, ela só treina e acaba entrando em overtraining, acaba entrando em R10, aquela que é a antiga síndrome da mulher atleta, acaba tendo uma série de problemas, porque, cara, qualquer coisa em excesso, qualquer coisa, não vai ser bom. Show de bola. Eu vou fazer mais uma pergunta para ti, depois eu vou pegar algumas perguntas que o pessoal deixou nos posts, mas essa eu não posso deixar de te fazer, que é o seguinte... partindo do princípio da hipótese nula, suplementos não funcionam. O que a gente tem na literatura que mostra que determinado suplemento funciona? Vamos lá, são pouquíssimos os estudos que têm realmente, na literatura, mostrado efeito positivo. O Ron Malgren, que é um dos grandes estudiosos em nutrição esportiva, ele costuma dizer que as 3 regras do Ron Malgren para suplementos. Como é que é? Se funciona, tá banido. Se não está banido, não funciona. Existem muito poucas exceções. E por que ele brinca com isso? Porque realmente são muito poucas. A gente tem aí benefícios, por exemplo, da creatina para algumas situações. A gente tem benefício da beta-alanina para algumas situações. A gente tem benefícios, talvez, da cafeína para algumas situações. Mas são situações pontuais. E o erro que eu vejo a maior parte das pessoas cometendo, a gente até... você me marcou outro dia num post, é que, cara, olha que incrível. A pessoa entra na academia hoje. A primeira pergunta que ela faz é: o que eu posso tomar? Como assim? Vergonha na cara, pelo amor de Deus. Porra, até não começou a treinar ainda, mal tá pegando peso, mal tá treinando, você quer tomar o quê? Pelo amor de Deus, vai treinar, vai se alimentar direito, vai fazer. Para mim, o suplemento, mesmo esses assim que tem uma comprovação científica, eles têm que ser tomados por pessoas que já estão assim, num grau de treinamento muito grande e querem ultrapassar aquilo. Aí sim você vai pensar num treinamento, aí sim você vai pensar em alguma coisa que possa te fazer ultrapassar o seu limite genético. Agora, você não faz nada, entrou na academia agora e já quer tomar alguma coisa, porra, a primeira coisa é, começa a treinar, se alimenta, muda os hábitos de vida, tal, não sei o que. Pra mim isso assim tá lá na frente, vem depois de muita gente. E realmente, são muito poucos, são pontuais os suplementos que efetivamente funcionam, assim, que a literatura mostra um efeito superior a nada, um efeito placebo. Eu brinco muito com meus pacientes o seguinte: olha, é mais ou menos a mulher que quer ir para o casamento, mas ela quer passar o blush, mas ela nem tomou banho ainda, Ela tem um elefante na sala e ela não tira o elefante da sala e quer resolver com a pílula mágica, com o suplemento mágico que vai fazer com que ele vire o Schwarzenegger, Que agora virou vegano, tá meio estranho, Esquisito.
Ô, Rafa, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui da turma que deixou. Doutora Andréa Frank, também uma Jedi, que eu sei que é apaixonada por CrossFit, assim como você. Pergunta assim, ó. Neto, pergunta para ele do consumo cíclico de carboidrato para quem faz CrossFit de alta intensidade, como pré ou pós-treino, ou ainda o refeed no dia anterior. E agradece. É o quê? Do dia anterior? Como pré-treino ou pós-treino, ou ainda refeed no dia anterior, refeed de carboidratos. Carboidrato é polêmico. Falar de carboidrato é polêmico. Cara, assim, né, assim, quem me conhece sabe que eu sou zero carbofóbico, pelo contrário, né, eu tenho um consumo de carboidrato até um pouco mais alto do que a maior parte de nós aqui do meio low carb, mas o que tem que ficar muito claro? Quando você pega sujeitos que estão adaptados à nossa vida normal, onde 60% da alimentação, talvez até mais, seja de carboidrato, se você corta o carboidrato dessa pessoa, existe uma grande chance dela não render tanto. Por quê? Porque ela não está adaptada a utilizar o outro combustível que ela tem naturalmente no corpo dela, que seria a gordura. Agora, a partir do momento que você começa a se adaptar, né, e o seu corpo tem essa flexibilidade metabólica de usar a gordura, o carboidrato passa a não ser tão importante. As pessoas associam muito o uso do carboidrato, né, porque o carboidrato melhora a performance, porque o carboidrato é importante por causa, né, de uma via energética que seria a glicólise e tal. Mas, cara, a verdade é que existem alguns estudos, eu gosto de citar eles, e esse é um dos mais interessantes para mim, que foi o seguinte: pegaram um grupo de ciclistas, né, dividiram eles em 3. Um grupo tomava só água, o outro grupo tomava carboidrato antes do treino, e o outro grupo tomava uma aguinha colorida que os pesquisadores falavam que era carboidrato, mas não era nada, era só uma aguinha colorida. E no final desse estudo, o grupo que tomava só água teve um rendimento menor do que os grupos que tomaram carboidrato. Na verdade, não eram grupos, né? Eles fizeram os 3 testes. Ou seja, a pessoa que acha que toma carboidrato também teve um rendimento melhor, ou seja, teve um rendimento igual ao grupo que tomou carboidrato. Então, existe muita coisa por trás disso que eu prefiro, assim, né? Normalmente, eu prefiro dizer que se você é uma pessoa normal, ou seja, se você não é um atleta de ponta, a escolha do seu padrão alimentar tem que estar muito relacionada àquilo que te faz bem, ao que te dá saúde, ao que faz você treinar melhor, do que necessariamente a um resultado que vai gerar. Porque os estudos não mostram nenhum benefício adicional entre você ingerir carboidrato antes, depois, tal, XYZ, para uma pessoa que está adaptada com uma dieta low carb. Se você não está adaptado, tomar carboidrato vai fazer toda a diferença. Mas se você está adaptado, a diferença é muito pequena, porque o seu corpo vai consumir gordura como fonte de energia, mesmo em intensidades mais altas. A gente tem um estudo clássico do Volek de 2015 que mostrou exatamente isso em atletas adaptados e não adaptados. Então, para mim tem esse ponto assim. Agora, se você é um atleta de ponta, ou seja, se você é um cara que vai competir mesmo, que vai, assim, brigar por um lugar no pódio, só tem uma maneira de você saber como você vai melhor. Testando. Você tem que saber o seu N1. Só tem essa maneira, não tem jeito, não tem outra maneira. Bom demais. Vamos para o outro extremo. A Maria Vitória, que é maratonista e faz maratona em cetose, uma adepta do jejum intermitente, ela pergunta: como conciliar treinos de corrida com volume alto para maratona e musculação sem lesionar? O que você recomenda em termos de exercícios? Vamos lá. Esse é um tema bem interessante. Foi publicado agora, né, sei lá, uma semana ou 2, no British Journal of Sports Medicine. É um jornal, assim, uma publicação importante dentro do nosso meio da educação física, mostrando que quando você treina força para corrida de longa duração, você reduz o índice de lesão e você melhora a sua corrida, ou seja, melhora o time trial. Porque um sujeito forte, ele faz menos esforço para fazer o mesmo movimento. Então a primeira coisa o treino de força vai te gerar benefício. Mas a gente sabe que se você já gasta 2 horas do seu dia correndo, quanto será que você pode fazer de força? Normalmente, como é que a gente estrutura um treinamento de uma pessoa, né, objetivando desempenho? O programa de treinamento ele tem que seguir uma linha de raciocínio que a gente chama de periodização. Então, o treino de força ele vai entrar na periodização no início da periodização e vai até o meio da periodização. No final, você já quase não treina força. Então, esse é o primeiro aspecto. A gente linka o que vai ser feito de atividade aeróbica com o que vai ser feito de atividade de força, para uma pessoa que efetivamente quer treinar. Esse é o primeiro ponto mais importante. E o segundo ponto mais importante, a maior parte, né, das pessoas que faz treino de força em academia,
tem a mania de prescrever muita coisa. Tem a mania de prescrever treinos de musculação que são muito extensos. Quando, na verdade, você precisa de um volume muito baixo. Só para você ter uma ideia, a gente já viu o benefício em você fazer de 5 a 10 séries de agachamento por semana. O que significa isso? Se você for 2 dias na academia e fizer umas 3 séries de agachamento, só isso já é suficiente para melhorar a sua corrida e reduzir o seu índice de lesão. Você vai gastar quanto tempo para fazer 3 a 4 séries de agachamento? Sei lá, não vai gastar nem 10 minutos. Então repara que você não precisa de um volume muito grande, mas o ideal é que isso esteja estruturado junto com a periodização do seu treinamento. Show de bola. Rafa, infelizmente a gente conversaria aqui mais 1, 2, 3 horas, mas estamos chegando aí no final. Eu queria te agradecer demais, é sempre muito bom conversar contigo, aprendo pra caramba. Acho que para quem está no Rio de Janeiro tem que correr para o seu estúdio, porque é um cara muito fora da curva. E se você é profissional da educação física, eu queria que você falasse um pouquinho. Você tem um curso para profissionais da educação física que aborda tanto esse aspecto técnico, mas também o background do professor de educação física e como se destacar, assim como você tem esse destaque no meio. E por muito mérito, eu conheço bem o seu trabalho e tenho uma grande admiração. Então, eu queria te agradecer e que você deixasse sua mensagem final aí para a nossa turma. Assim, na verdade, a honra de estar aqui é minha. Pô, é incrível estar do lado de alguém que eu admiro tanto, assim, né? Saber que a gente tem amizade, isso para mim também é sensacional. Eu que tenho que agradecer. E sim, né, para quem é da educação física, na semana que vem, abrem as vagas já para o meu curso, que a gente chama de Método Lund, que nada mais é do que tentar ajudar o profissional a juntar o que existe de ciência com o que a gente aplica na prática. Só que a gente sabe que, exatamente para o profissional da educação física, só a prescrição do treinamento não é suficiente. É importante que você se relacione bem com pessoas, é importante que você consiga mostrar o seu trabalho através das redes sociais. Então, dentro desse curso, eu tento juntar um pouquinho de estudo para fazer com que o profissional se destaque, porque só o treino não é suficiente. Mas eu acho engraçado, Neto, porque hoje eu tenho visto muitos profissionais buscarem só o lado comercial da coisa. E eu fico me perguntando, cara, mas o que esse cara entrega? Porque se hoje, né, assim como você falou, se hoje eu tenho algum sucesso na nossa profissão, pô, eu tenho meu estúdio de treinamento, tenho 12 professores trabalhando comigo, né, para mim, no caso, pô, tenho dado palestra no Brasil inteiro, galera, é porque eu tenho uma preocupação muito grande com a entrega, com aquilo que é feito com o aluno. Por isso que eu tenho aluno há mais de 10 anos, 12 anos. Então, especialmente para quem é professor de educação física, pô, eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço, então eu tenho uma preocupação com a saúde dos meus alunos e entregar para eles, o que é legal. E na semana que vem vai estar aberto aí a nova turma do Método Lund, de uma maneira totalmente prática. Então, fica o convite para quem é da educação física aí. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Então, sim, muito obrigado mais uma vez. Foi sensacional. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram por 24 horas, depois vai para o canal da SBE Academy, então vocês vão poder ver quantas vezes quiserem, divulguem, passem para conhecidos. É muito conhecimento que esse cara entrega. Quinta-feira, projeto 717 da SBE, vou falar de um tema relativamente controverso. Homeopatia funciona? O que dizem as evidências? Então, se tiver interesse, às 7h17, toda quinta-feira, eu vou estar lá conversando com vocês. Aos instaspectadores, né? Instagram com telespectadores, né? Nossos instaspectadores, muito obrigado. Foi muito legal. Isso aqui é feito para vocês mesmos. E espero que tenha sido super proveitoso, como foi, eu tenho certeza, para nós dois. Pô, foi demais. Grande abraço aí, Rafa. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Tô no Rio aí daqui uns dias, hein? Te espero aqui, já sabe, hein? Já vai ter. Paulinha também. Fala pra ela vir pronta. Combinado. Grande abraço. Valeu demais. Valeu. Tchau, turma. Valeu.